Tem nego que não veio hoje. Vamos lá para o estudo. Ah, tá. Vocês serão eventualmente mutados. Embora eu estou percebendo que vocês estão bem caladinhos aí, então o barulho da casa de vocês não atrapalha, né? Não tem problema. É que às vezes cachorro late, passa o carro do ovo vendendo aí, né? E aí sai aqui e mistura com o meu áudio. Aí normalmente a gente deixa mudo. Mas é um mudo que você vai poder abrir o áudio para qualquer momento separar o estudo e fazer uma pergunta. Escuta, Éder, surgiu uma dúvida aqui agora. Pode parar. Tá? Não fique com vergonha. O aluno que não pergunta pode deixar de aprender coisas importantes. Né? Então, eu não tenho nenhum problema de vocês fazerem perguntas. Porque eu tenho todas as respostas. Todas. Aí você vai falar assim, pergunta uma coisa e aí eu não sei. Aí eu vou falar assim para você. Eu não sei. É uma resposta, não é? Então eu tenho a resposta para todas as perguntas. Vocês fiquem Que você não tranquilos. sabe, tá com o senhor. É lógico. Assim, ó, não sabe. Fala, Deus sabe. É uma resposta. Eu não sei, mas Deus sabe. Você já sabe. Sim. Ok? Então vamos lá, galera. Não temam perguntar, tirem dúvida, pode falar e a gente vai crescer no estudo aí, tá? Bora lá. Ixi, aqui tá o final do estudo. Pera aí. Vamos lá, valeu. E esse PowerPoint aqui é diferente. Eu uso isso aqui para formar professores de Bíblia. Tá? Então entenda, vocês vão estar comendo comida salgada aqui, meu filho. O negócio é coisa forte aí, tá bom? Vamos lá. Estudo 2, a gente vai trabalhar um pouco aí da história da guerra entre o criacionismo e o evolucionismo. Por quê? Há um pensamento no mundo aí de que cristão é tolo, cristão é ignorante. E na boa, muito disso é verdade. Porque os camaradas inventam cada história, rapaz, é cada interpretação da Bíblia. Eu vi outro dia aí um pastor, acho que foi no Fantástico, ele era pastor e aí ele foi, diz que Deus revelou que ele tinha que pegar a mulher do irmãozinho da igreja lá. E aí ele falou que Deus revelou. E aí a irmã ficou meio assim, que a irmã casada, não sei o que lá, conversou com o marido falou assim, marido, olha cara, como essas pessoas são amáveis, cara, como é de Deus. A pessoa falou assim, o cara falou assim, ô minha mulher, se é Deus que está falando, o que eu posso fazer? Olha que coisa, né? Pessoa inocente, né, velho? Coisa triste, tristíssima. E aí o cara, na pureza dele, deixou e o velhinho agora pegou a novinha lá, mulher do irmão. Porque Deus revelou. Bem, o negócio virou notícia na cidade e o cara disse que ele tinha até respaldo bíblico para isso. Aí vai lá o jornalista conversar com ele. Oxe, então quer dizer que Deus te revelou que você tinha que pegar a mulher do irmão? É, isso aí, Deus me revelou mesmo e tal. E você disse que tem resposta? Tem na Bíblia aqui para mostrar. Falou, aqui que Deus me mostrou. Aí, pô, abriu a Bíblia. Aí tá lá naquela parte de Oséias, né? Oséias, Deus manda Oséias casar com uma prostituta para fazer uma comparação com Israel, que Israel tinha deixado Deus. Aí Deus estava falando assim, eu estou indo buscar você, mas você é como uma prostituta que me traiu, mesmo assim eu quero você. Então, tem a história de Oséias. E na história de Oséias, Deus fala assim, ó, vai e toma uma mulher adúltera. Só que o que o senhorzinho leu? Com pouca leitura, o pastor, ele leu o seguinte, vai, toma uma mulher e adultera com ela. Ao invés de ler adúltera, ele falou, vai, toma uma mulher e adultera com ela. Eu vou postar um vídeo para vocês depois, vocês vão assistir, de um amigo meu, que é engraçado até, e ele põe esse vídeo para vocês verem lá a desgraça.
Galera, quando o cara fala assim, não, mas não é adultera com ela, é adúltera, tá vendo o acento aí? Aí o pastor ficou, como quem diz, eu não sei a finalidade do acento, mas se ele falou que tô lascado. Ficou com aquela cara assim, e aí fica aquele nome de cristão, né? Cristão também tá com o nome sujo por conta de pastores ladrões, né? Os caras vão na televisão só para pedir dinheiro, aquele negócio e tudo mais, tal, um negócio terrível, né? Pastor vendendo água benta, olha, cajado de Moisés, vem aqui comprar o cajado de Moisés, caneta Bic do pastor, caneta Bic do Elias, aí você vem aqui, nada aqui, R$50, não pague, toalhinha com suor do pastor, puxa vida. E aí o povo vai sendo enganado, né? Então, o nome que o cristianismo ficou no mundo está sujo mesmo. E você vê que é permeado de ignorância. Porque, entenda, tem esses charlatães, mas para ter quem segue esse povo, precisa também ter uma dificuldade no conhecimento. Porque aquele cara que é instruído, difícil você levar isso aí. Teve também casos de deputado cristão com dinheiro na cueca, né? Aquele cara do PT, você lembra lá? Milhões o cara, um monte de dinheiro na cueca, tinha onde guardar. João Alves com a riqueza bilionária lá. E aí ele tinha ganhado diversas vezes na loteria. Ou seja, ele estava por detrás do esquema da loteria e tal, né? E aí chegaram no José Alves, e aí o José Alves diz uma frase que ficou, assim, histórica, né? Icônica. Ele disse assim, Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. Tá certo, rapaz. Deus ajudou ele a ganhar na loteria 100 vezes. Coisa linda. Ué, Queridos, então... professor, Oi, amor. e o padre Robson, essa semana, viu, que aconteceu também? E não. Envolvido também, está No que... envolvido com um monte de coisa de roubo. Oh, Inclusive, o meu sogro o padre Robson, lá da igreja da... tem um lugar aí que eles têm a igreja deles, católica. E meu sogro manda dinheiro todo mês para ele. E ele está envolvido em grandes roubalheiras, sabe? Compras de fazenda, tipo assim, lavagem de dinheiro. É uma coisa de louco e as pessoas acreditam. então, acontece. Porque onde tem ser humano é uma desgraça. A igreja adventista é a melhor igreja que eu conheço doutrinariamente. Mas tem desgraça aqui dentro também. Onde tem ser humano tem desgraça. Tem. Entenda, eu não estou aqui por causa do pastor, que é bonito, por causa da Novo Templo. Estou aqui por causa da verdade. Mas pode ter do meu lado um Judas. Mas se teve Judas com Jesus, pessoalmente, tu acha que não vai ter Judas aqui? Então, queridos, não podemos ficar olhando a vida das pessoas em si, mas o que acontece? A sociedade não pensa assim, a sociedade olha e fala, o cristianismo é ignorante, é um povo idiota, é aquele negócio. E isso começou a decair, começou a mudar exatamente por conta do período passado. E a gente vai trabalhar aqui essas questões hoje para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Bem, antigamente no mundo, a maior parte das pessoas acreditava em Deus. Isso é meio que inerente ao homem, sabe? Está dentro dele. E este é o argumento étnico, né? Ou seja, todas as nações têm o pensamento de Deus, ainda que elas sejam separadas entre si. Então parece que é uma coisa que está dentro do homem, né? Ser ateu é diferente, você precisa aprender o ateísmo. Mas parece que o teísmo ele já está enraizado aí em todas as culturas, né? Bem, todo mundo cria em Deus até aparecer Darwin, Charles Darwin. Esse senhorzinho aí era um cristão, né? E ele lançou a teoria da evolução das espécies.
uma crença de que a vida, ela não surge, né, das mãos de Deus. Ela surge por um acaso e se desenvolve por um moroso processo evolutivo ao longo de milhares de anos. Mas Darwin não foi o cara que inventou a roda, né? Já tinha gente que já pensava nisso. Né? Tinha, por exemplo, já na Grécia Antiga já tinha pensadores, né? Antes de Darwin, um cara importante nessa área foi Jean-Baptiste Lamarck, esse camarada que está aí na tela. O Lamarck, ele fez já uma teoriazinha da evolução, né? Então, olha só qual era, né? Desde a Grécia, a gente já encontra relatos sobre a mutação, né? Mas aí chega aí no século XIX, vem Lamarck, e ele fez uma teoria chamada transmutação das espécies. Qual era a crença de Lamarck? A crença era o seguinte, um exemplo clássico aí da girafa. Ele acreditava aí que a girafa, ela vivia numa região, e aí que tinha árvores a certa altura, e ela conseguia comer as folhas. Mas à medida de que aquelas árvores haviam de ir crescendo, ou ia acabando aquelas árvores pequenas, só ia sobrando as árvores mais altas, a girafa começava a esforçar o seu pescoço para ela poder alcançar. E é assim, com o passar do tempo, ia aumentando o pescoço da girafa. Né? O Lamarck, ele falou isso aí, e esse foi, assim, uma organização de pensamento diferente dos que já tinham vindo no passado, né? Isso aí ganhou grande vulto, só que teve muitas e muitas críticas. Muitas e muitas críticas, e o povo contrário, né? Então, isso já foi uma evolução no pensamento da época. E uma mudança no pensamento da época. Por quê? Porque os criacionistas da época acreditavam que Deus tinha criado as espécies sem poder de se mutar. Eles acreditavam no fixismo. Fixismo é a crença de que Deus criou o animal e o animal está ali estático, como sempre foi. Deus criou o animal desse jeito. Embora Deus tenha criado os animais segundo a sua espécie, ele não criou os animais com essa teoria fixista. Os animais, eles podem mudar. Inclusive, somos descendentes de Adão e Eva, não é? Por que o Luciano tem cabelo liso, a esposa dele é branquinha, eu tenho cabelo duro e sou negrão? Ué, as espécies não tem como ter mutação na espécie? Tem como ter mutações. Então, mas eles não acreditavam, os criacionistas no passado. Para se defender, eles falaram, não, Deus criou assim e acabou. E aí, agora, o Lamarck, ele traz uma coisa nova, né? Porque ele fala, ó, tá vendo? O animal pode se alterar de acordo com esse esforço aí que você está vendo. Bem, acontece o seguinte. Erasmus Darwin era o avô de Darwin. E ele já começou a fazer uma teoria da evolução, mas contrária ao pensamento de Lamarck. E Darwin nasce nessa família, cujo avô já pensava na evolução. Né? Então, o Darwin, ele nasce nesse contexto, então ele já vem pensando as coisas mais de um modo evolutivo. Né? E quando ele vem, ele pega o navio Beagle e vai dar aí um passeio, né, ao redor do mundo. E nesse passeio, o camarada vai para Galápagos, e ele tem, assim, mas não foi só Galápagos, foi diversos lugares, né? Ele passou por todos esses lugares aí, ó. Imagina aí, ó, que ele sai daqui da Europa, tá? E aí ele vem por aqui, ó, tá vendo? Costeando a África, vem para a América do Sul, tá? E aí ele vai dando toda a volta aqui na América do Sul, percebe aqui, ó, Brasil, e vai passando por aqui, ó, em vários pontos, chega na Ilha de Galápagos, e depois ele parte para esse lado aqui, ó, e ele vai acabar saindo desse lado aqui, ó, chegando na Austrália, tá? Nessas ilhas aqui,
E aí ele volta agora para a sua terra, né, a Inglaterra. Então, essa viagem fez com que ele visse, por exemplo, tartaruga em todos esses lugares. Mas elas, de acordo com o lugar, eram diferentes. Ele viu aves em todos os lugares. Ele usa até no livro dele, os tentilhões. Ele viu tentilhões em todos os lugares que ele passou, ou pelo menos em muitos lugares que ele passou. Só que ele percebeu, tinha tentilhão com bico curvo, tentilhão com bico fino, tentilhão com bico pequeno, tentilhão com bico grande. Então ele começou a perceber que os animais, de acordo com os lugares, tinham uma diversificação. É por isso que ele vai chegar à teoria da evolução. Agora ele precisava encontrar uma razão do porquê esses mecanismos aconteciam, né? E aí ele chega ao pensamento da seleção natural, que ele escreve no livro A Origem das Espécies, né? Agora, isso aqui é importante. Conta-se pra gente como se Darwin tivesse escrito sua teoria e levado na editora para que publicasse. Olha, galera, tem um livro novo aqui para publicar, por favor, lança aí o livro. Não foi assim. Darwin escreveu sua teoria e ficou, ó, calado, quietinho. Por quê? Porque ele tinha dúvida. Deus já falava na cabeça dele e mostrava: Darwin, meu filho, tá errado, miserável. Você não tá vendo que é errado? Deus mostrava a Darwin. E ele deixou escrito essas dúvidas dele, tá? E ninguém conta isso pra gente. A gente tem que estudar lá pra gente ver isso aí, né? Darwin tinha a sua teoria pronta, mas ela ficou calada. E por quê, né? Por que não publicar imediatamente? Por que esse silêncio? Simples, Darwin tinha sérios questionamentos e dúvidas a respeito de sua própria teoria. Por exemplo, olha esse texto aí, ó, na tela. É dele aí, ó, tá? Uma carta a Asa Gray, um amigo que ele conversa bastante, botânico, né? Pensar no olho me fazia esfriar tudo. Então, ele, quando pensava no olho, ele esfriava inteiro. Por que ele esfriava inteiro? Pensa comigo aqui. Vamos supor que nós estamos andando no deserto. Ok? Estamos andando no deserto. De repente, a gente encontra um par de óculos. Tá ok? Tá lá aí. O óculos foi achado lá. Enfim, tá o óculos. Aí vocês falam assim: nossa, alguém achou o óculos. Eu falo assim, ó. Não, galera, eu sou mais inteligente que vocês tudo. Se juntar a inteligência de vocês, não dá a minha. Então deixa eu explicar aqui esse óculos. Esse óculos foi o seguinte. Teve uma erupção vulcânica. E aí subiu silício, petróleo, alumínio. E subiu também... E a lava, ela queimou a areia. E a areia virou vidro. E aí, o petróleo foi virando plástico, foi fazendo as perninhas do óculos. E essa parte de alumínio, assim, ela foi moldada de acordo com o sol e acabou encaixando as lentes. E aí, mais uns pedacinhos de plástico foi feito aqui. Não, vamos florear mais. Quando ele subiu, derrubou uma seringueira. E aí caiu e fez uma borrachinha, entendeu? Aí esses dois detalhezinhos de borracha, e aí fez esse óculos aqui. Vocês acreditam na história dessa? Agora, galera, se você entende que um óculos simples não pode ser feito, como é que você vai acreditar que um olho pode ser feito sozinho? Olha que simplicidade isso aqui. Isso aqui não se faz sozinho, isso aqui vai fazer? Amigo, quando o olho, né? A luz atravessa a retina, né? Ela chega lá
dentro aqui dos nervos cerebrais, ele vai, chega lá, tem a transducina, tem lá a rodopsina, é todo um processo que acontece em milionésimo de segundo para você enxergar. Você fecha o olho, você abre, você já está enxergando. Isso acontece, é uma velocidade tremenda que vai para o cérebro, volta, reconhece e manda para você. Então Darwin olhava o cérebro, o olho, ele resfriava inteiro, porque ele fala, cara, não dá. Não dá para essa birosca ter evoluído. Então Darwin, ó, quietinho, quietinho. Tinha mais coisa? Tinha mais coisa. Vamos ver o Darwin quietinho aqui, ó. Vamos ver porque que o Darwin ficava quietinho. Vamos ver de outra coisa que o Darwin ficava quietinho, quietinho. A visão de uma pena na cauda de um pavão me deixa doente. Ah, por que que ele ficava doente com a pena do pavão? Sabe por quê? Simples. A teoria de Darwin, da seleção natural, é que vai sobreviver os organismos mais fortes ou mais adaptados. Por exemplo, eu, Éder, com esse físico meu de chassi de grilo, né? Estou andando com um amigo meu obeso. E, de repente, vem um predador atrás de nós. Pergunta. O predador vai comer quem? Ele ou eu? Ele. Ele. Meu filho, eu vou correr, vai aparecer o Poltergar. Já sou neguinho, né? Lembra o Poltergar da São Silvestre? Poltergar, meu filho. Correndo. E o obeso vai ter mais dificuldade de correr. Então, entenda, nesse caminho, eu não venci porque eu sou mais forte. Eu venci porque eu sou mais bem adaptado. Aí, o que acontece? A raça dele vai ser extinta, mas a minha vai continuar. Uma raça de gente magrinha. Beleza? Agora, pode ser o mais forte também. A teoria de Darwin abarca isso. Né? Vamos pegar o mais forte. Eu, Éder, sou um caçador e eu consegui pegar um gnu. E agora eu tenho comida por um bom tempo. De repente, chega o Mike Tyson. E ele fala assim, ó. Eu quero gnu. Eu falo, mas eu não vou dar. E aí ele faz assim, ó. Péssima decisão. Galera, quem vai ficar com o gnu? Quem vai ficar com o gnu? Quem vai ficar com o gnu? Senhor Mike Tyson. Ah, mentira, pá. Cara forte aqui, pá. Aqui, esse aqui, ó. Quando eu mostrar o bíceps pra ele, ele vai sair correndo. Galera, não tem jeito. O Mike Tyson vai ficar com o gnu. Aí o mais forte vai ter alimento, vai sobreviver. E eu vou morrer de fome. Deu pra entender? Então a descendência dele vai prosseguir. Vamos supor que tem uma mulher só. E aí, eu e ele, nós temos que lutar pela mulher. Oxi, o soco do cara parece uma bala, rapaz. Eu falo, amigo, parou. Vai, cara, pega a mulher, vai. Faz favor. Por favor. A gente não procria, mas a gente vive pelo menos, né? Imagina a dor de cabeça que deve dar uma pancada daquela, rapaz. Então, galera, a evolução, segundo Darwin, era adaptação para os animais que fugiam, para eles se esconderem. O camaleão aprendeu a mudar de cor para poder esconder, assim ele sobreviveu enquanto outros lagartos morreram. E assim ele vai ensinando. Agora, gente, como é que você vai entender a pena de um pavão como um avanço? A pena do pavão é retrocesso, gente. Porque quanto mais pena ele tivesse, mais vulnerável ele ficava para ser pego. Como é que evoluiu aquelas penas? Não faz sentido. E não somente, queridos. A pena do pavão não tem cor. Sabia disso? Não tem cor. É difração de luz. É só a maneira com que as penas estão inclinadas e reflete a luz pro teu olho. Não tem cor. É um negócio monstruoso de louco.
Quando você olha no microscópio, você percebe, assim, é uma perfeição tremenda e fala assim, cara, cada detalhe aqui, disso aqui, ó, se a pena do pavão fosse evoluir, se aquela plumagem do pavão fosse evoluir, ela teria seguramente mais tempo do que todo o universo. Precisaria mais tempo para formar por evolução a pena do pavão do que o universo. Então é um negócio tremendo. Darwin ficava doente, tinha que ficar doente mesmo. Doente. Outra coisa que ele ficava doente era o registro fóssil, eu não coloquei aqui. Ele falava, não tem nenhum fóssil de transição. Mas ele fala, vai avançar, né, a paleontologia e vai se descobrir vários elementos de transição. Pois é, já temos mais de um século aí de paleontologia e não existe nenhum serzinho em transição, como ele ensinava. O que é esse fóssil em transição? Tá. A teoria da evolução, eles olham a coluna geológica. Vocês vão aprender esse estudo mais para frente. A coluna geológica tem vários estágios. Imagina aí, tem pré-cambriano, cambriano, cenozoico, paleozoico, assim vai. Quando eles cortam a terra no meio, eles verificam essas camadas. E eles entendem as camadas como um período de tempo. Por quê? Porque na primeira camada você vai encontrar lá, tipo, peixes e animais do mar. Na segunda camada você vai encontrar, tipo, anfíbios. Na terceira camada você vai encontrar os répteis. E na outra camada você vai encontrar os mamíferos e as aves. Então eles leem isso aí como período de tempo. E cada animal estando num estágio, eles entendem como seres que foram evoluindo. Então eles entendem que tudo começou na água, e aí o peixezinho começava a sair lá para comer a mosquinha fora. Aí ele começou a criar pulmão, virou os anfíbios. Agora ele consegue ficar na água e na terra. Aí depois ele vai virar os lagartos, os répteis. Eles são bem parecidos, sangue frio e tal, tudo. Então, beleza, aí os répteis. Aí, depois que eles viraram os répteis começaram a subir árvores, para comer os bichinhos, eles pulavam para pegar os bichinhos no ar. Aí começou a criar asas, aí os bichinhos começaram a voar, viraram as aves. E depois aí, alguns viraram mamíferos e alguns... Enfim, esses são os pensamentos desses camaradas aí. Tá? Então, o que é um ser em transição? É que Darwin ensinava que essa evolução ocorria ao longo de milhões de anos. Então, do modo que você não pode ter um animal, por exemplo, que ele era peixe e logo aparece anfíbio. Tem que aparecer um peixe meio anfíbio. Você vai ter que ter um anfíbio meio lagarto. Você vai ter que ter um lagarto meio ave. Então você teria que ter, por exemplo, Micro e macroevolução, né? um lagarto com uma asinha pequenininha, que ainda dava informação. Mas não existe esses esqueletos. Já cavaram tudo no mundo e não existe nada, não existe isso. Então nunca achou um osso que comprove a teoria da evolução. Mas é aquela fileirinha lá, tipo, aquilo ali ou é macaco ou é homens. Aí eles colocam uma fila de macaco e homens e falam, ó, tá vendo? Essa é a evolução. Mas isso aqui é cabeça deles lá. É invencionice. Até aí tudo bem? Vamos lá. Prosseguir aí. Micro e macroevolução eu falo com vocês depois. Mas não é isso aí não. Vamos lá. Olha o que Darwin fala aqui, ó. Lembro-me muito bem de quando pensar no olho me fazia esfriar todo, mas já superei o estágio da doença. Agora, pequenos particulares insignificantes da estrutura muitas vezes me deixam muito pouco à vontade. A visão de uma pena da cauda de um pavão toda vez que a vejo, que observo, me deixa doente. Bem, como é que Darwin, então, levou sua teoria adiante? Foi assim, ó. Por causa desse camarada aí, Alfred Russel Wallace. Esse camarada aí, o Alfred, ele era um estudioso e ele mandou uma carta para Darwin. E Darwin recebe a carta. O que tinha na carta? A própria teoria de Darwin contada por um outro. O Wallace chegou às mesmas conclusões que Darwin. Os dois estudaram o ensaio de Malthus,
Foi o ensaio de Malthus que levou eles a chegarem à mesma conclusão. Só que separados. E aí ele mandou um pacote com a teoria dele para Darwin, para que Darwin pudesse dar uma analisada e dar um feedback para ele. O que você acha? Só que Darwin leu nos escritos de Wallace sua própria teoria. Alguns até sugerem que Darwin, na realidade, plagiou. Seja um malandrinho. Disse, colocou um autógrafo lá falando, é meu. Alguns dizem que quem chegou a essa conclusão foi Wallace, né? Mas, enfim. Acontece que quando Darwin viu isso, ele falou, e agora? Qualquer coisa que eu for escrever e publicar vai ser entendido como plágio. E ele entrou em contato com seus amigos, tá? Quais amigos? Lyell e Hooker, tá? Aqui é um texto aqui falando do Wallace falando, né? Então, aqui, ó, tá vendo? Ensaio de Malthus, tá vendo aqui, ó? Aí fala, então, subitamente me lampejou que esse processo autoativo necessariamente melhoraria a raça, porque cada geração, o inferior inevitavelmente seria destruído e o superior permaneceria. Ou seja, o melhor adaptado sobreviveria. Quanto mais pensava nisso, mais ficava convencido de que eu havia finalmente descoberto a tão buscada lei da natureza que resolve o problema das origens das espécies. E aí, então, o Darwin, né, ficou de um jeito tremendo, entrou em contato com Lyell, Charles Lyell e Hooker, né? E esses camaradas foi quem resolveu o problema. Como? Lyell e Hooker garantiram o lançamento da teoria de Darwin na Sociedade Linneana, em julho de 1858, com o assentimento de Wallace como colaborador. Eles disseram para Darwin o seguinte, Darwin, fique tranquilo, nós vamos pegar agora o seu estudo e vamos levar o seu estudo na Sociedade Linneana e a gente vai publicar como estudo sendo seu e vamos colocar o Wallace como um colaborador. E foi assim que a teoria de Darwin foi lançada. Ele não lançou, ele não estava presente, e nem o Wallace, porque foi feito tudo às pressas. Então, essas coisas ninguém explica pra gente. E a gente pode pensar, ué, por que Darwin tinha dúvidas? Por que Darwin lançou antes? Ficar claro, gente, evidente, que Deus estava falando no coração dele para ele não entrar nessa. E Deus fala no nosso coração também. Tome cuidado quando Deus faz um apelo para você se entregar, para você se batizar, para você tomar a decisão ao lado de Cristo Jesus e você posterga. Você deixa os apelos de Deus de escanteio. Isso é perigoso. Bem, depois que Darwin lança a sua teoria, entra esse cidadão, Thomas Huxley. Esse era o pitbull de Darwin. Na verdade, chama de bulldog de Darwin, né? Porque não tinha pitbull na época. Era ele quem ia nos debates, tá? E Darwin não ia nos debates. E o que ganhava não era a ciência, o que ganhava eram as argumentações dele. Ele zombava das pessoas e tudo mais. E assim a teoria da evolução começou a crescer, né? E a gente tem então o evolucionismo, que é a crença de que as coisas surgiram ao acaso, tá? E foram se desenvolvendo com mecanismos simples para mecanismos mais complexos. Pode fazer a pergunta aí. Alguém está falando aí? Não, né? Tá bom. Vamos lá. Ah, que abriu algum áudio. Deixa eu ver aqui. Eu fecho aqui. Tranquilo. Ah, tá. Não, beleza. Sem problema nenhum. Bora lá. E aí tem a teoria da evolução aí agora para a gente pensar. Uma coisa que é importante é que é o seguinte, as pessoas dizem que Darwin ensina que o homem veio do macaco. Esse X aqui, ó, tá a mostrar que isso não é verdade. Darwin não ensina isso. Tá? Então, Darwin não ensina que o homem veio do macaco.
Os evolucionistas não ensinam que o homem veio do macaco. Tá? O que eles ensinam, então? Essa imagem aqui da direita, ela vai ajudar vocês a compreender. Ele ensina que um ancestral que não era macaco, entendeu? Um ancestral deu origem ao homem e deu origem ao macaco. É como se fosse um tronco único, era um bichinho, mas esse bichinho gerou outras espécies. Então, o homem e o macaco vieram desse bichinho, mas o homem não veio do macaco. Deu para entender? Então, quando vocês forem falar sobre esse assunto, você vai explicar aqui esse aspecto. Tá? É bom que você tenha a mente clara aí para esse respeito aí. Bora lá, então. Vamos entrar na criação. Esse é o nosso pensamento, que ensina a Bíblia. E a gente, nos próximos estudos, vamos estar verificando que a criação é algo mais lógico. Tá? Vamos lá, trabalhar aí. Criação, ou criacionismo, é a crença de que um ser superior deu ordem a todas as coisas, ele criou todas as coisas. Tá? Vamos verificar a criação de acordo com a Bíblia. No princípio, a Terra era sem forma e vazia. O que a Bíblia quer dizer com isso? Quer dizer que a Terra não tinha forma geométrica e era vazia, não tinha vida. Tá? Então, era sem forma, porque não tinha forma geométrica, e vazia, porque não tinha vida. Nesse sentido, não tem problema acreditarmos que a Terra tenha milhões de anos, ou bilhões de anos. Não tem problema. Porque antes de Deus criar a vida, a Terra já existia. E a Bíblia não fala quanto tempo tinha. Pode ser que tenha 4 bilhões e meio de anos, como os cientistas sugerem, né? Que a Terra tem de 500 milhões de anos a 4 bilhões e meio de anos. Há a possibilidade disso. O que o criacionismo pensa? Pensa que é o seguinte, que a Terra criada, a Terra com vida, ela tem de 6 a no máximo 10 mil anos. Essa é a crença criacionista. Tá? Vamos lá prosseguir aí. Então, nessa terra que estava sem forma e vazia, Deus diz, haja luz, e houve luz. Alguns teólogos e cientistas até sugerem que essa luz tenha sido o Big Bang. Tá? Eu não penso nesse aspecto aí não, né? Sei que são 4 vertentes que pode ser essa luz aí, na maior parte do pensamento cristão aí, né? Então, há teólogos que ensinam que era a luz do sol. Aí você fala, poxa, mas o sol não foi criado no 4º dia? Eles falam, não, ó, era a luz do sol, Deus criou o sol no 1º dia. No entanto, no 4º dia, ele foi trazido ao centro do sistema solar. Então, esse é o pensamento de alguns estudiosos. Outros estudiosos, ele pensa no número 2 aí, que era a luz do sol também. E no 4º dia, Deus dissipou as nuvens da atmosfera e o sol passou a ser visível do ponto de vista da Terra. Então, ou seja, Deus cria o sol, mas a Terra tem uma atmosfera cheia de nuvens que não dá para ser visto o sol. E no 4º dia é que Deus dissipa essas nuvens para que o sol seja visto. Existe também uma terceira possibilidade, né, de acordo com os teólogos, de que Deus tenha criado uma luz sem necessidade de mecanismos físicos para que ela existisse. Então, Deus criou uma luz ali. E o 4º, que eu acho que é o que eu mais me inclino a crer, é que Deus tenha manifestado sua própria glória, sua própria luz, né? E tem essas passagens aí bíblicas que você pode verificar que parece que foi as coisas desse jeito aí. O que é interessante é que Deus, depois, ele cerceia a luz de um lado só. A luz tomava conta de tudo, mas aí ele foi lá e cerceou a luz de um lado só. E diz a Bíblia assim que ele dividiu a terra entre a luz e as trevas, criando o dia e a noite. Esse foi o 1º dia do planeta Terra. Deus criou o dia e a noite. Agora, nós temos o 2º dia em que ele cria o céu. O que é o céu? A atmosfera, gente. Todas as suas camadas. É nesse momento que ele cria o oxigênio também, pensando na gente. O que isso aqui é interessante você observar? É porque como... alguém de vocês tem filhos aí? Você tem filhos aí?
A Luciana não tem. Você tem filho aí, Marilu? Não tem. Lucas Fick não tem. Aqui, a Margarete tem filho, né, Margarete? Ô, Margarete, me explica aí. O, o João, ele tem um quarto dele? Tem. Tem o quarto dele. O João tem um quarto dele, né? Olha aí que legal. É assim, ó. A Margarete, pensando na vinda do João, começou a juntar o quarto. Uma caminha. Aí o menino, então, peraí. Vamos comprar um pôster da Hot Wheels. Vamos comprar um carrinho, comprar não sei o que lá. Colocar o palhacinho patati ali para ele. Então, entenda. Um, um pai, uma mãe prepara o quarto para receber o filho. Não porque o quarto é importante, mas porque o filho é importante. E Deus, ele preparou o planeta Terra de um modo tremendo, que veja que ele faz primeiro toda a Terra para depois criar o homem. Então ele faz primeiro aí o planeta Terra para mostrar que você é importante. Então muitas vezes está nessa quarentena aí achando que Deus esqueceu de você, sua vida é dura, está prestes a morrer, eu vou me suicidar. Deixa de bobeira, galera. Você é importante. Tudo que existe nesse planeta aqui foi feito por causa de você. Você é especial para Deus. E precisa manter esses pensamentos positivos. É que muitas vezes os problemas da vida fazem a gente esquecer esses detalhes. Mas você deve alimentar sua mente sempre com esses pensamentos. A fim de que no meio das dificuldades da vida que vocês vão ter, que Cristo falou que nesse mundo nós vamos ter aflições, vocês possam ter ânimo para viverem melhor, né? Acontece então que no segundo dia Deus cria o céu. No terceiro dia, Deus cria a Pangeia. Isso aqui é interessante. Por quê? O que é a Pangeia? Alguém sabe o que é Pangeia? Pode me dizer aí? Desmonta aí e fala aí, enquanto eu vou pegar uma Bíblia. Porção de terra seca. Não de terra seca? Como assim? Porção única de terra seca, na real. É. Quem dá mais? Quem dá mais aí? Ó, tá mutado Era aí. tipo um único continente. Sim, exatamente. Então, porque uma porção de terra seca pode estar na minha mão, né? E não é a Pangeia. Pangeia era um continente único. O camarada que falou isso, esqueci o nome dele, quando ele falou, foi chacota geral. O cara pagou, foi mico. A ciência no mundo inteiro rechaçou o cara. Aí o que acontece? Depois, começou-se a evidenciar que o cara estava certo. E aí, então, teve a crença na Pangeia. Qual a crença dele? Vamos olhar aqui o mapa mundi. Que, ao a gente olhar o mapa mundi, a gente pode entender aqui melhor esses aspectos. Pegar aqui. Deixa eu jogar aqui no próprio estudo. E aí fica visível para vocês e a gente consegue falar. Tô chegando lá, calma aí. Um minutinho só.
Boa. Bem, acontece o seguinte aí, ó, o mapa mundi. Se você perceber, o leste da África aqui, ó, ele se encaixa perfeitamente com o oeste da América do Sul. Se encaixa perfeitamente. E não somente, essa mesma curva você consegue perceber aqui, ó, da Europa. Essa parte consegue se juntar a essa aqui, ó. E esse buraco aqui, que é a África, se junta nesse espaço aqui, ó. E aqui a gente acaba chegando também. Então, parecia, né, que era desse jeito. E aí ele falou e o pessoal zombou. Só que aí começaram a estudar essas regiões aqui, ó. O que eles começaram a descobrir? Aqui, ó, nessa região e essa região. É que essa região da África e essa região aqui do Brasil tem as mesmas tipo de minerais e terras e tem os mesmos tipos de fósseis, animais e plantas. Então, as mesmas plantas tem aqui, as mesmas plantas tem aqui. E eles começaram a ver que fazia sentido o que ele estava falando. E não somente. Aqui desse lado aqui, ó, você tem uma cordilheira chamada Cordilheira dos Andes. Tá? E o que é essa Cordilheira dos Andes? É, na realidade, porque esse lado aqui, ó, está se afastando. E quando ele está se afastando, ele empurra o outro lado. Vai sair o empurro dele, vai sair desse lado aqui, ó. E ao ele empurrar aqui, ó, como a placa da América do Sul é muito espessa, aí há um dobramento aqui, formação de montanhas, dessa cadeia de montanhas aqui, que é a Cordilheira dos Andes. Deu para vocês entenderem mais ou menos aí? Eles começaram a verificar que era verdade. Então, ótimo. Se os continentes estão se afastando, se você volta em sentido contrário, uma vez eles foram juntos, foram únicos. E o que é interessante é que a Bíblia, em Gênesis 1, verso 9, diz o seguinte, ó, Gênesis 1, 9. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, verso 9. Olha o que diz aqui, ó. E disse Deus, ajuntem-se as águas, que está debaixo dos céus, que são debaixo dos céus, e apareça a porção seca. Os continentes, Deus chama de a porção seca, ele põe no singular, ou seja, era uma porção seca só. Então a Bíblia já dizia isso antes da ciência descobrir. E esses detalhes são muito importantes. Está aí no primeiro capítulo da Bíblia, né? E a gente muitas vezes não atenta para essas coisas. E começa a achar que Bíblia é coisa de idiota, tanto porque você verifica um monte de idiotice aí por meio das religiões, mas não é assim que funciona. Você não pode generalizar. No terceiro dia, Deus cria também o mar, tá? Esse mar era um mar de água doce, tá? Esse mar é um mar de água doce. Como é que o mar fica salgado, né? Nós acreditamos que o mar ficou salgado por dois eventos. O evento principal foi o dilúvio. Por quê? Porque o dilúvio, como as águas sacudiram a terra, tirou os sais da terra. Você sabe que água, ela se une com sódio, né? A água se une com sódio. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por que faz mal a gente usar sal em excesso? Simples. Porque as moléculas de sódio, elas se ligam com água. Então você imagina aqui que eu sou uma molécula de sal. Eu consigo, só para você ter uma ideia, 9 miligramas de sal, 9 miligramas, aquele sachêzinho, sabe? 9 miligramas de sal consegue reter cerca de 2 litros de água. Então, por isso que dá hipertensão. Porque você colocou muito sal, ela vai segurar toda a água que entrar. Ela vai se ligar e vai segurar. Então, você que tinha 5 litros de sangue,
Se tomar mais 2 litros de água, vai ficar com 7 litros de sangue. E o coração fazendo força para empurrar agora aquela quantidade de sangue maior. Então o coração tem que fazer mais força. Esta é a problemática. Então entenda, o sal, a água retira o sal da terra e agora, quando as águas baixam, o mar fica salgado. O mar continua se tornando mais salgado hoje, por meio de que processo? Os rios vão levando sais e vão depositando na água. E quando ela evapora como água doce. Então a água que cai na terra é doce, mas a água que está no mar é salgada. Né? Então Deus cria o mar, e o mar no princípio era água doce. Tá? Torna-se salgado e continua se tornando salgado, né? Porque os rios ainda continuam levando as águas para o mar. No terceiro dia também Deus cria a vegetação, né? E essa vegetação é o nosso alimento aqui, né? Coisa boa. No quarto dia Deus cria o sol, a lua e as estrelas, tá? Então Deus cria o nosso calendário, né? Porque um dia é o movimento de rotação, a Terra girando em torno de si mesma. Um mês é um giro da Terra um giro da Lua em torno da Terra. E o Sol, e uma volta da Terra e da Lua em torno do Sol é o movimento de translação que dá um ano. No quinto dia, Deus cria os animais aquáticos aí. Todos os animais aquáticos, não só peixes, né? Inclusive esse aqui, ó. Em Gênesis 1, 21, lá tem a palavra grandes animais marinhos. Mas a palavra lá é taninim. E essa palavra taninim é a palavra dragões. Então, queridos, você não vai encontrar a palavra dinossauro na Bíblia exatamente porque é uma palavra recente. Tá? Ela foi criada aí no século XIX, 18, 19. Foi criada a palavra dinossauro, que ele juntou as palavras latinas, dinos e saurus, que é lagarto terrível. No passado, esses animais eram conhecidos como serpentes ou dragões. Então, você vê ali na Bíblia, você não consegue identificar, tá? Mas, em Gênesis dá para identificar, porque ele coloca lá a palavra taninim, e a palavra taninim é monstro, é dragões, né? E não somente, você vai ver a descrição de um taninim em Jó 41. Deus escreve um dragãozão lá, tá? Aí você fala assim, nossa, que coisa louca, né? Eu estava vendo hoje, o Adalto Lourenço é um cientista, criacionista falando. Eles falaram que eles encontraram um dinossauro que ele tinha uma abertura na cavidade e uma abertura assim na frente, né? Então o jeito dele respirar meio que nem baleia, sabe? Meio que puxa daqui, pode sair daqui. E o que acontece é que esse bicho tinha uma espécie de químico nele, foi encontrado nesse bicho. E o que acontece é que esse bicho, quando ele entra em contato com água, pega fogo, esse químico. O que garante que esse bicho não podia produzir fogo? Se a gente não visse vagalume e alguém dissesse que um inseto acendia por si mesmo, a gente não ia acreditar. Mas tem lá, fotonuminosidade. Então Deus tem coisas maravilhosas que a gente hoje está nesse tempo aqui vivendo, a gente não entende, não acredita. Mas a gente não precisa pensar que nem esses homens aí. As coisas surgiram do acaso e eles estão certos. Não. A Bíblia tem razão. Só que a gente tem que aprofundar no conhecimento. A gente só fica na superficialidade. Vamos prosseguir mais aí. Nessas passagens aí, Jó 41, você vai ter a descrição do Leviatã, que era um taninim, um dragãozão do mar, tá? Você vai ter também em Salmo, tá? Em Salmo, Davi menciona o Leviatã, Salmo 104, versículo 25 ou 26, tá? Vocês vão ver a descrição do Leviatã, que é um dragãozão, tá? Em Jó 41 descreve ele, né? E em Salmo ele só menciona ele no mar. Um dragão aquático, né? O dinossauro aquático. No quinto dia, Deus cria os animais voadores. E é lógico que ele cria também os pterodáctilos. Queridos, o que é interessante é que os dinossauros, eles passaram a ser descobertos pela humanidade uns 200 anos para cá. Uns 200 anos para cá. Então é recente. Antes disso, ninguém falava de dinossauro.
Então, toda vez que alguém menciona que há algum desenho rupestre, algum desenho antigo, anterior a isso, de um dinossauro, é uma evidência de que o homem viveu com o dinossauro. Porque antes disso, ninguém tinha achado fóssil nenhum dinossauro. E se ele viveu há 300 milhões de anos antes do ser humano existir, se ele foi extinto há 65 milhões, a 50 milhões de anos atrás, e o ser humano não existia, então o ser humano não viveu com eles. Mas olha só que coisa interessante. Quando você olha lá, Beowulf, é literatura inglesa. Beowulf conta lá um mito, né? Que os homens é que determinaram como mito, mas conta lá que o rei tinha o reino dele e que era atrapalhado por alguns animais, que ia lá para destruir tudo e tudo mais. E esse rei gostava de matar esses animais. Ele matou a mãe de um bicho e depois ele mata o bicho, também o filho, mas ele acaba morrendo nessa história. Ele fala que ele matou um pássaro. Ele fala a envergadura do pássaro, se eu não me engano, acho que uns 8 metros de envergadura. E o que é interessante é que ele fala que esse pássaro tinha asas como de morcego e a cabeça dele era achatada como uma flecha. Gente, o pterodátilo é a descrição do pterodátilo. Como é que ele podia fazer uma descrição tão perfeita assim? Inventou? Tudo bem, vai, inventou. Posso inventar isso. Mas como é que o cara inventa precisamente algo que existiu? Então é muito interessante esses aspectos aí. Tem rocha que tem escama de dinossauro junto com pegada humana. E a rocha, que é rocha sedimentar, que é lama, né? Então entenda, o bicho pisou, secou, beleza. Mas será que demoraria milhões de anos para depois o homem pisar lá? Não, ela teria secado e já era. Ou seja, é no mesmo período, aí no máximo aí uma semana, uns 10 dias para que seja mole, para que os dois pisassem e deixassem a marca. Então, queridos, é bem interessante, essas coisas não vão ser mostradas por nós. Por quê? Nós estamos num grande conflito. Deus e Satanás estão brigando pela atenção da humanidade. Então, Deus está lutando para que você conheça as coisas dele e se salve. Satanás está lutando ao contrário. E a luta, Satanás não vai brincar de ser Satanás. Ele vai enganar a gente, vai ocultar as informações. Deixa eu ver aqui que mandaram mensagem no chat. Era a descrição do pica-pau. É verdade, um pica-pau de 8 metros, com asas de morcego. Você é artista mesmo, viu? Vamos lá. Vamos prosseguir aqui. E ele existiu, viu, gente? Não é inteligente a gente falar que não existia esse não. Tá vendo? A nova espécie de dinossauro com asas de morcego é descoberta na China, né? Então não diz que existiu, não existiu não, tá? No sexto dia, Deus faz aí o restante dos animais, como vocês conseguem ver aí, né? Todos os animais terrestres, eles são feitos, inclusive eles. Tem evidência bíblica do dinossauro terrestre? A gente já viu dinossauro aquático, mas e o terrestre? Existe também. Uma coisa que é interessante é isso aqui, ó. Tecidos moles preservados como polímeros. Isso aqui é metade da vida, gente. Tá vendo? Desde 2005, diversas amostras, né? Ostensivamente de tecido mole, né? De tecido mole tem encontrado. Do tipo como vasos sanguíneos, pedaços de materiais orgânicos em ossos, né? Queridos, isso aqui é muito importante. É assim, ó. Para se formar um fóssil, tem que ter soterramento rápido. O que é um fóssil? É um animal ou planta que virou pedra. Então, para eles virarem pedra, tem que ter um soterramento rápido. Eles têm que estar aqui brincando, de repente, soterrou ele. Porque se ele morrer, vai apodrecer a carne. E não vai fazer formar tecido fóssil. Então, para formar tecido fóssil, o bichinho tem lá andando, de repente, algo soterrou ele de uma vez. Aí o que acontece? Vai acontecer a mineralização por causa do silício, vai havendo troca entre os minerais e a carne. E vai virando, aquela carne vai virando pedra. Até que vira os ossos viram pedra. Então, primeiro vai virando pedra por de fora, para depois dentro
ficar ok. Aí os camaradas acham um dinossauro lá. Só que na hora de carregar, quebrou o osso do dinossauro. O que tem que ter dentro? Tem que ter pedra. Porque tudo se estragou com o tempo, tudo virou pedra. Quando eles abriram, eles acharam tecidos moles, vasos sanguíneos, nervos, pele. O que isso demonstra? Demonstra que eles não foram extintos há 65 milhões de anos. Porque se tem ainda tecido mole, significa que eles têm aí de 5 mil a no máximo 1 milhão de anos. No máximo 1 milhão de anos. Por quê? Porque esses tecidos moles, eles se hidrolisam, eles estragam nesse espaço de 5 mil anos, no máximo, vamos chutar alto, 1 milhão de anos. E eles acharam Tiranossauro Rex, por exemplo, de 68 milhões de anos, segundo eles dizem, com tecido mole, galera. E sabe o que é isso? Isso é conversa mole, gente. Porque não faz sentido algum. Ó, eles vão falando, tá? Ó a traduçãozinha aqui, ó. De acordo com as leis da química e da física, a preservação das proteínas dos dinossauros é completamente paradoxal. Ou seja, não faz sentido. Diz Jasmina Wiman, né? Que ela é no doutorado dela de paleobiologia. Em Yale. Yale é nas principais faculdades do mundo. E era a principal autora do estudo aí, né? Dentro de algumas centenas de milhares, há 1 milhão de anos, veja, há 1 milhão de anos, ela mesmo diz, ó, todas as proteínas nas estruturas e tecidos moles devem ser hidrolizadas e completamente degradadas. Assim, amigo, se você acha um agrossauro, como ele fala aqui, ó, tá vendo? Um tiranossauro de 65 milhões de anos e um agrossauro não pode nunca ter tecido mole, porque em 1 milhão de anos eles se desfazem. Mas eles acharam diversos. O Iman e seus colegas caracterizam os produtos químicos presentes nos ossos, dentes e cascas e ovos de vertebrados que datam do Triássico tardio até os dias modernos. Como aspecto, todas as amostras continham, como esperado, quer dizer, todas as amostras continham tecidos moles, porque eram mais recentes. Mas um número surpreendente de amostras fósseis também continham tecidos moles, incluindo estruturas semelhantes a vasos sanguíneos, projeções de nervos tubulares e tudo mais, colágeno. Logo, queridos, não é verdadeiro que os dinossauros têm 50, 100 milhões de anos, como num tempo profundo, né, que o ciência ensina. Caso contrário, não teriam tecidos moles. É simples assim. Simples assim. Queridos, a Bíblia menciona alguns dinossauros terrestres, tá? Ela menciona, por exemplo, o Diplodocus. Diplodocus, ele é citado como Behemoth em Jó 40, Jó 40, do 15 ao 25, acho que é isso. Lá ele fala lá, veja o Behemoth que eu criei contigo. Algumas pessoas traduzem por hipopótamo, mas não faz sentido. Porque hipopótamo tem uma cauda que parece uma mão de um homem, assim, a caudinha do hipopótamo. E esse animal, a Bíblia descreve ele, que a cauda dele era como se fosse o cedro. O cedro é uma árvore enorme, dura. Então, não faz sentido comparar a mãozinha lá, né, a caudinha do hipopótamo, então não faz sentido. Então, é bem interessante a descrição ali de um dinossauro saurópode, tá? Então, a Bíblia fala sobre isso, é nós que não estudamos, nós que não nos dedicamos para conhecer mais. Os animais eram muito maiores naquela época. Dá uma olhada, esse era um bicho preguiça, tá? Que tinha lá no período. Então, os animais conseguiam... tá, isso aqui é interessante, ó. Preguiças gigantes. Eles acreditavam que a preguiça gigante era um animal muito antigo. Até que eles acabaram encontrando, gente, uma faca fincada numa preguiça gigante. Ou seja, ela foi morta por homens. Então eles começaram a colocá-la mais recente, junto com o homem, a preguiça gigante. Né? Prosseguindo, centenas de baleias e golfinhos e pinguins fossilizados sobre montanhas no deserto de Pisco, no Peru.
Essas baleias viraram pedra. Agora me responda, gente, como é que uma baleia vai virar pedra em cima de uma montanha? E essa montanha aí está a 30 quilômetros do mar. Isso é evidência de que as baleias foram levadas lá para cima nas montanhas e foram soterradas por lama no dilúvio. E são centenas de baleias. E pinguins e golfinhos, né? No sexto dia, Deus também cria o casal, o ser humano, o homem e a mulher, tá? E ele os faz homem e mulher. E o que é interessante é que a ciência antigamente não acreditava nisso, não. A ciência não acreditava nisso. Porque como eles acreditam na evolução, eles entendem que a evolução começou em todo o mundo de uma vez, entendeu? Então, o ser humano ele foi crescendo em todos os continentes assim. Essa era a crença. E eles zombavam da história de Adão e Eva. Até que o pessoal da biologia começou a fazer um estudo, e nesse estudo que eles fizeram, eles pegaram a amostra de DNA do pessoal do mundo inteiro. Europa, África, lá os aborígenes, lá na coisa, né? na Austrália, os americanos, pegou DNA de todo mundo. O que chegou à conclusão? Todos vinham de um casal só. Por quê? Eles chamam de DNA mitocondrial. É porque é o seguinte, quando nós nos relacionamos, para formar o bebê, é o DNA mitocondrial da mãe que vai. Não vai o do pai, vai o da mãe. Assim você consegue identificar uma linhagem. E o que aconteceu é que todos nós partilhamos de um mesmo DNA mitocondrial. Ou seja, descendemos da mesma mãe. E eles começaram a ensinar a história de Eva. E aí eles colocaram essa Eva lá na África. Por que colocaram essa Eva na África? Colocaram essa Eva na África porque foram brancos que fizeram esse estudo. E como na cabeça do branco o negro tem que ser o mais atrasado, então vai começar na África essa Eva. Colocaram essa Eva lá na África. E aí veio passando. Foi com esse pensamento que Darwin justificou o seu pensamento contra negros, judeus e tudo mais. Porque ele era a raça pura, e para deixar a raça pura, a teoria da evolução diz o quê? Que o mais forte, o mais adaptado deve sobreviver. E ele tinha mais bala na agulha, né, meu irmão? Rebentou com todo mundo lá. Foi por isso que ele fez. Esse foi o pensamento. Então veja, que não é o pensamento de Deus não, gente. Isso é do capeta mesmo, do cabrunco, que dá coisa errada. Semana que vem, a gente vai ver as origens da raça. Por que nós somos negros e brancos e japoneses, tá? Semana que vem a gente vê isso aí. Aí olha só o que diz mais aqui, né? Pra gente fechar. Fechar com, né? Chave de ouro. Aqui é o que diz aqui, ó. Revista Veja aí. A árvore genealógica revela as novas idades de Adão e Eva. Estão em entre aspas, né? Que não é bem o bíblico que a gente pensa. Pesquisadores descobrem que os mais recentes ancestrais comuns de todos os homens, mulheres, planeta tenham vivido e tal, tudo mais. Tá lá. Aí, ó, em genética, chamam-se Adão e Eva os mais recentes ancestrais comuns a toda a humanidade. Ele é o pai do pai do pai. É isso aí. Por causa do DNA mitocondrial. Mas antes eles não diziam isso. Passaram a dizer, depois quebraram a cara. E a Bíblia tinha razão, então, né? Então, queridos, olha só. Deus criou no sétimo dia o sábado. Ele não precisava ter criado o sétimo dia. Ele podia ter parado a criação na sexta. Mas ele criou o sábado. E a palavra sábado vem do hebraico Shabbat, que quer dizer descanso. Ele criou esse dia para que você tivesse um tempo para servir, um tempo para amar, um tempo para passar com a família, um tempo para pensar em Deus, um tempo para desestressar. As pessoas de outras religiões chamam a gente de escravos, porque guardamos o sábado. Ô, querido, como é que as pessoas invertem as coisas, né? Ó, no sábado,
eu vou para a igreja de manhã, faço a tradução de Libras lá do culto, pastor. Depois, eu fico na escola mesmo ali e eu almoço com a minha família. Às vezes, alguns amigos ficam ali para almoçar. Inclusive, amanhã será um dia de eu almoçar lá. E aí, depois que eu almoço, eu dou aula para os aventureiros online, que eu uso o computador da escola, a internet da escola. Depois que eu dou aula para os aventureiros, eu abro uma reunião para os desbravadores, e aí eu vou agora com as minhas filhas. Eu faço brincadeiras bíblicas com as minhas filhas no sábado. Elas aprendem de Deus, aprendem história bíblica, brincam, se divertem, tudo mais. Aí, depois das brincadeiras, eu tenho que voltar para casa, porque eu vou dar aula para os desbravadores. Aí, terminou ali o sábado, e eu vou ler meu livro, ou no final do sábado, vou ler um livro, vou estudar, vou cantar no coral. Adventistas, eles visitam orfanatos, visitam cadeias. No sábado, o camarada vai visitar um irmão que não estava. Semana passada, nós fomos visitar uma senhora que estava com câncer. E uma outra senhora velhinha. São irmãos, né, velhinhos. Uns 70 e poucos anos, quase 80 anos tem os dois. E ficam sozinhos ali. E a gente foi visitá-los. Inclusive, hoje mesmo, a senhorinha veio me trazer um presente aqui. Veio retribuir o presente. Então, tem esse apoio social. Agora, queridos, quem é o escravo? Eu que posso fazer o que eu quero. Eu posso pegar minha família para um parque. Que eu posso, né, dar tempo para minha família. Ou o escravo é aquele que está preso no trabalho. Com o patrão mandando nele. Quem é o escravo? Queridos, a criação, inclusive o sábado, foi uma bênção que Deus fez para você. Pensando em você, porque você é especial. Ele queria que você desestressasse e estivesse junto dele. Que Deus abençoe para que vocês cresçam no conhecimento. O conhecimento da Bíblia enobrece, transforma vidas. Você não vai ver ninguém aí que foi transformado pela seleção natural e que deixou de usar droga. Você vai ver crente que pegou a Bíblia e virou um cara que deixou o álcool, parou de ser estuprador, parou de ser ladrão, porque a Bíblia transforma. Falcão Alegre tá como essa hora? Espera aí que já te dou a palavra. Que você permita que a Bíblia faça a transformação na sua Bíblia, na sua vida, né? Pode falar, Renan. Vocês podem fazer perguntas agora, terminamos o estudo, vocês podem fazer a pergunta e as colaborações que vocês desejarem. Renan, eu não entendi. Então, tem a história de Falcão Alegre, né? Que dá pra usar nesse exemplo. Falcão Alegre. Grande exemplo esse. Rapaz, ele matava ele era um traficante no Rio de Janeiro. Tem lá a mensagem dele lá umas 4 horas, né? De mensagem. Mas é interessante. Tem um vídeo, eu tentei ver tudo, mas eu não consegui. Eu parei nas 3 horas e 40 e pouco lá. Muito grande pra ver num dia só. Ah, eu assisti tudo, cara. Poxa, os caras ficam perdendo tempo no Netflix. Os caras, eu não vou ver essas coisas boas. Eu vejo essas coisas boas. A gente não assiste o Falcão Alegre de 4 horas, mas os Vingadores de 3 horas a gente assiste. Então. Isso é coisa pra gente pensar, né? Quais são os nossos deuses, né? Quais são os nossos deuses? Deus é que a gente coloca como mais importante, né? A gente tem que repensar nessas atitudes nossas mesmo. Eu mesmo era torcedor do Corinthians, né, cara? Eita, ó a cara também, né? Cara de maloqueiro, meu irmão. Vai, Corinthians! Mas, gente do céu. Esse é corintiano também? Mas esse corintiano aí, rapaz, não sei não. Seu pai era corintiano e fez ser corintiano, viu? Você não tem cara de maloqueiro, não. Pois é. Eu era corintiano, mas, gente do céu. Eu vi, era meu Deus, gente. Eu tinha pôster assim na parede e eu colocava um terço e ficava ouvindo o jogo no rádio quando não dava para ir pro estádio, ouvindo o jogo no rádio lá, né, tal tudo aqui, tal tudo. E quando o Corinthians estava perdendo, tava o ataque muito forte do outro time, eu começava a mudar o terço de lado. Gente, era um negócio tremendo. O grito de gol era Gá! Eu arrumava confusão na rua com os caras. Gente, eu parei para pensar, eu falei, gente, é meu Deus. O Corinthians é meu Deus. Eu tive que parar. Eu parei. Por quê? Porque é doença. Não era aquele torcedor moderado, sabe? O cara brinca. Não, meu irmão. É doença, é Corinthians. Sabe a escalação do time e tal. Rapaz. Hoje eu fico pensando, se eu dedicasse para Jesus metade do que eu dediquei para o Corinthians, rapaz, centenas de almas já tinham estado aos pés de Jesus, né? Então nós temos Darwin estaria chorando no céu.
Ó, nós temos que fazer autorreflexões. Cada um na sua vida, né? Eu não tenho que fazer autorreflexão na sua vida. Você tem que saber quais são os seus deuses, né? Será que você tem mesmo Jesus Cristo como o seu Senhor? Será que a palavra dele tem valor na sua vida, né? Quanto tempo você dedica à Bíblia, né? Então a gente tem que pensar sobre isso. Que Deus abençoe para que a Bíblia possa transformar a vida de vocês. Se tiver pergunta aí, pode fazer.